Sejam bem-vindos ao Sede Demais, um podcast de compartilhamento de boas práticas para quem tem sede de aprendizado. E hoje, nosso primeiro dia, estamos como? As meninas eu não sei, mas eu estou muito nervosa. Mas vai dar tudo certo. O tema do nosso primeiro encontro não poderia ser diferente do que a vida, como a gente vem para a vida, como que os brasileiros estão vindo para o mundo. O tema de hoje é parto natural, parto humanizado. A gente vai tentar entender todas essas siglas que eu vou aprender aqui junto com vocês. Quem monta essa mesa, essa bancada tá cheia de mulher bonita. Temos uma enfermeira, obstetra, a Aline, a Vanessa e a Regiane, que são duas pessoas que vão poder falar das suas próprias vivências que acabaram de passar pelo parto humanizado e vão contar pra gente como que foi passar por tudo isso. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Se apresentem, por favor. Meu nome é Aline, eu sou enfermeira obstetra, sou laser terapeuta, trabalho com segmento de parto humanizado. Acompanhei a Vanessa num parto a jato, né, Vanessa? A jato mesmo. Foi muito rápido. Foi loucura. E presto assessorias com as mãezinhas, né, que estão amamentando. Faço laser terapia para ajudar, né, a mãe nesse momento que é tão complicado. E eu falo que ainda bem veio aí várias tecnologias que ajudam a mãe nesse processo que é tão difícil. Sim. Eu sou a Vanessa, eu sou atleta de Kung Fu. E a maior novidade pra mim agora é que eu também sou mãe. Passei aí por esse processo tem 5 meses, meu bebê vai fazer 5 meses essa semana. E tô aí, vou contar pra vocês como que foi tudo isso. Tá dormindo aqui no estúdio, muito bonzinho. Quietinho, pra ninguém acordar. Helene, eu gostaria de agradecer primeiramente o convite de participar desse movimento, dessa roda de conversa. Tô sendo, assim, tô muito feliz com esse novo movimento, porque é muito novo isso pra mim, né? Meu nome é Regiane, eu sou pedagoga e agora sou mãe, recém-mãe. Também, meu bebê tá com 4 meses e eu vou compartilhar também. E quero saber também sobre o que mais circula em torno de ser mãe e sobre essas novas experiências que eu tô adquirindo também. Rê, você é mãe há 4 meses. Há 4 meses. E a Vanessa? 5. 5 meses. Então tá com tudo bem fresquinho do que há de novidade dentro do parto humanizado. Eu gostaria de fazer um comparativo aqui. Eu falei que tá tudo muito fresquinho para vocês, mas eu tive um parto há 21 anos atrás e o meu parto foi cesariana. E a decisão pela escolha do parto eu era muito nova, então eu fui com a intenção de fazer a cesárea. E não houve nenhum questionamento. Não foi falado nada com relação à possibilidade de um parto natural. Então eu cheguei, eu fiz o pedido ao médico, porque eu tinha medo, e a gente decidiu a cesárea num encontro de 10 minutos. E foi assim que foi feito, e há 21 anos atrás não chegava nenhum tipo de informação, e a decisão ela era única e exclusivamente da mãe. Não houve um movimento, nem da minha família, e nem por parte do médico para que eu pudesse ouvir outras possibilidades, né? Então tá muito diferente. É isso que a gente vai descobrir. Fala pra gente um pouquinho. Aline, como que é o seu trabalho? O que é parto humanizado? O que é parto natural? Se é a mesma coisa? Na minha época falava parto normal, né? Explica a diferença, por favor, desses nomes. O parto natural, ele é quando não se tem nenhum tipo de intervenção, né? Nem médica, nem da enfermeira que está acompanhando. É um parto que ele vai evoluir espontaneamente. Então, sem uso de ocitocina, sem nenhuma intervenção e muito menos sem nenhum tipo de violência obstétrica em cima dessa mulher, né?
O parto, ele pode ser humanizado, né? Se essa mulher ela tiver um parto cesárea, ela não precisa ter um parto cesárea e deixar de ser humanizado, né? Eu falo que hoje em dia o papel dos profissionais que acompanham é exatamente esse, né? Se essa mulher ela passa pelo processo, que alguma coisa decorreu ali no meio do caminho, que ela precisou de uma intervenção cirúrgica, essa mulher ela não precisa cair no mecanismo, né? Então essa mulher ela pode continuar tendo um parto humanizado, né? Então mesmo no parto cirúrgico colocar esse bebê em contato pele a pele, já ir direto para o colo da mãe, essa mãe ela não precisa ficar amarrada, né? E ninguém precisa pegar esse bebê dela e tirar, porque eu tô dentro de uma sala cirúrgica, né? Então a humanização ela vai muito além do parto normal, né? Ela deve sim ocorrer não só no parto normal, mas também quanto no parto cesárea. E antigamente as mulheres não tinham muito esse critério, né? Eu falo que a gente ainda tem uma cultura muito forte que está mudando, ainda bem, né, com as informações, porque a gente tinha um processo de que o parto cesárea era para quem tinha uma condição financeira melhor e o parto normal era para quem não tinha uma condição e ia passar por um sofrimento, né? E hoje a gente vê que não, que as mulheres que se informam, que vão atrás e têm mais informação são as mulheres que querem o parto normal, né, que querem o parto natural. E acho que o intuito é esse mesmo, é fazer com que isso cresça cada vez mais e chegue a mais mulheres, porque é possível, né? E não só no atendimento particular, mas pelo SUS. Então, a segurança não está ligada à cirurgia, Não. né? Porque eu também paguei a minha cirurgia inteira, hospital, tudo, e o que se falava muito era isso, é seguro, não se coloque em risco com um parto natural. Nem falava natural, era um parto normal, que é o que é normal, o que seria normal da natureza. Nosso corpo foi feito para isso, foi projetado para fazer Hoje isso. você sabe que é ao contrário, né? Que a cesárea ela causa mais risco do que o parto natural, Infelizmente, isso vai muito de mercado também, né? É. Então, assim, é muito melhor você jogar ali no mercado que o parto normal vai dar qualquer intercorrência do que uma cesárea, né? Porque daí Só você que- vende a cirurgia, tipo isso, né? Exatamente. Né? Mas e aí os riscos da cesariana? Que Ninguém são fala grandes, sobre. ninguém fala. E né? assim, a população, infelizmente, tem às vezes, sempre quando você fala, eu vou ter um parto normal, a Vanessa sabe disso. Meu Deus, você é louca! Porque sempre alguém tem uma história de que o bebê morreu, porque o bebê passou do tempo, porque aconteceu isso. Mas e a cesariana? Né? Quem é que conta? Do risco, que essa mulher perdeu o útero, que essa mulher teve uma hemorragia, que o bebê fez um sofrimento fetal, entendeu? Que esse bebê, depois que saiu, teve um desconforto respiratório horrível, né? Isso aí ninguém fala. Exatamente ao contrário. Quando isso acontece na cesárea, fala lá, tá vendo? Salvou. Sim. Né? Mas não fala que foi por ter feito uma assim, cesárea antes do momento e sem indicação. Né? Não, aí a história muda. Olha lá, salvou meu bebê, tá vendo? Se eu não tivesse tirado, ele teria morrido dentro de mim. É bizarro E hoje, como que essas histórias contornam. Contorno. E hoje não, né? Hoje com as informações aí, com acesso à internet, isso tem mudado, né? A mulher que ela busca, ela vê que não é isso, né? É o que eu falo, o parto, ele é uma caixinha de surpresa, né? Eu sempre falei, as minhas pacientes que acompanham, Vanessa sabe disso, eu sempre vou usar a frase que 2 mais 2 na obstetrícia não são 4, né? Tudo pode mudar de um minuto para o outro, né? Mas essa mulher, se precisar de um parto cirúrgico, que ela saiba o porquê, ela saiba qual a indicação disso, né? Então, tem esse questionamento ainda que a gente tem um tabu aí na obstetrícia. Então, ó, o parto humanizado vem a ver com ser tratado como humano, com a dignidade da humanidade. Então, por exemplo, a gente que é da área escolar, a gente costuma falar muito assim, ó, a escola humanizada, né? Porque a gente quer dizer o quê?
cuide do seu aluno, cuide da criança que é indefesa com humanidade, com respeito, com dignidade. É isso, então. O parto humanizado é para que a mulher e o bebê sejam tratados como humanos, com dignidade. Exatamente. Mas, por que não seria? Explica, por favor, o porquê que o parto precisou ganhar uma nomenclatura dessa, o que acontece que falta à humanidade. A escolha da cesárea, é isso? O termo... Não necessariamente. Essa mulher, ela pode ter a opção de escolha que ela quer o parto cesárea. Ela está informada, ela sabe de como é o processo do parto normal, ela sabe como é o processo do parto cesárea e ela opta por isso. Uhum. Ok, essa mãe não vai ser menos mãe por isso, né? Mas ela passar pelo processo do parto cirúrgico, né? Ou então passar pelo processo de um parto normal sem o acompanhamento de uma equipe, ele não precisa deixar de ser respeitoso. Acho que o que se caracteriza por não ser humanizado é que, por exemplo, eu morri de medo, morria. Tanto que quando eu entrei em trabalho de parto, eu comi que nem uma doida. Comi, assim, uns 5 pães, de verdade. Comi um monte de pães, porque eu fiquei morrendo de medo de passar fome no hospital. Aí a gente Porque entra no assunto antigamente, de violência obstétrica, né? Isso. Porque se deixava muito em jejum, sabe, Elaine? Sim, Não, antigamente, não podia comer. assim, e não é há 20 anos atrás, não, gente, assim. Eu sou formada há 12 anos e, assim, lá no começo da minha formação, quando eu entrei, era assim no hospital. E pra gente que vivia isso lá atrás, era normal, né? Então, a mulher, ela chegava ao hospital, ela ficava sozinha, Sem ela poder- tinha que ficar Aham. deitada. A ocitocina, que é o sorinho, né? Era Esse sorinho é um sorinho que ele ajuda a a ritmar acelerar as o processo. contrações, isso. Só que ele é válido desde que tenha uma indicação. Uhum. Agora, só que antigamente não. Antigamente Qualquer uma eram tava feitos sujeita. em todas as mulheres. Então era assim, jejum, sozinha, não podia se movimentar, Uhum. né? Ficava ali no sorinho para todas, ia para a mesa de parto para ficar na posição ginecológica. Todas as mulheres, porque se nascesse na cama era irresponsabilidade de quem estava conduzindo esse parto, né? E aí eram todas as violências possíveis mais graves, né? A episiotomia, que é o cortinho, que é feito em todas as mulheres. Era feito a manobra de Clisteller, que é a força em cima da Que é barriga. empurrar a barriga, né? De Isso. subir Então, em cima e fazer o movimento para Isso. empurrar o bebê. Isso, para empurrar o bebê. Então, assim, isso era comum lá atrás, né? Porque todo mundo que estava ali tinha esse ensinamento. Não acontece mais? Não. Assim, infelizmente, em alguns lugares ainda existe, né? Assim, nem é lugares tão longe daqui, hospitais grandes, que ainda existe. Infelizmente, a gente conversa com os pacientes que Ainda relata, né? ainda relata. Assim, não chega tanto a esse nível de o Clisteller, nem tanto, porque as mulheres têm mais consciência disso, do acompanhante, mas assim, algumas outras coisas, como episiotomia de rotina, uso do soro, deixar em jejum, isso infelizmente em lugares próximos ainda existe. acontece. Ainda existe, né? E por isso que eu sempre falo, principalmente para as pacientes assim que eu acompanho, que eu faço os cursinhos, mesmo que eu não vá acompanhar, faça o plano de parto. Né, o plano de parto ele é um documento, ele é válido judicialmente, né, e ali no plano de parto a mulher vai expressar todas as vontades que ela espera para o seu parto. Super assim? organizado, é maravilhoso É um esse documento. plano. Você Eu faz amei. um documento Aham. quando você entra. Da entrada Quando no você, hospital pra internação. você recebe o pré-natal, né? Quando você dá entrada Durante no o pré-natal. Isso. Bom, Que você vai fazer esse documento. O SUS ele até entrega uma folhinha, né? Hum. Quando você dá entrada no seu pré-natal, você recebe uma pastinha. Dentro dessa pastinha tem um documento explicando das vantagens, né, do parto normal, do parto humanizado, explicando para a mulher, dando essa informação para a mulher, e junto vem um pedacinho de papel escrito plano de parto. Para você assinar lá. Para você assinalar o que você quer. Eu quero parir em posição ginecológica. Assino lá. Eu quero parir de cócoras.
você O que assinava. você não gostaria tem um O que você campinho não lá. gostaria. O Só que não que gostaria. é um documento genérico, né? Ali Olha, tá eu bem por cima. Eu fiz valer o meu. Porque todas as últimas consultas eu falava, ó, tá aqui meu plano. Todas as vezes a ginecologista, a Maíra que me acompanhou na época, ela olhava. Mas não foi ela que participou. Não foi ela que fez o meu parto, né? Na Santa Casa. É, a hora Mas que quando eu você cheguei der a lá, entrada, eu né, entreguei no também. Pro médico que ia tá fazer lá, seu ele parto. Isso, pro doutor, entreguei. E ele levou em consideração tudo. Levou. Por isso, o meu procedimento foi ser cesárea, né? O Vitor nasceu de um parto de cesárea. Mas o meu parto foi humanizado. Porque eu fui muito respeitada, muito mesmo. Tanto com o plano de parto. Exato. O plano de parto que o SUS entrega, eu acho que ainda falta um pouco mais de informação. Uhum. Por isso que eu disse que eu considero ele um Uhum. pouco, tanto quanto genérico. Falta coisa pra você colocar lá. Falta informação. Falta coisa que você quer colocar, que você não quer colocar. Uhum. Que você autoriza, que você não autoriza. Então, quando a mulher ela faz o próprio plano de parto, eu acredito que ele tem até uma validade maior. Porque você consegue realmente expressar o que você quer, o que você não quer. Sim. Não só assinalar sim ou não, Uhum. autoriza ou não E autoriza. tem essa possibilidade? Sim, eu fiz o meu plano de parto juntamente com a Aline. A gente fez uma reunião, né? Eu fui no consultório, a gente sentou, a gente esclareceu todas as minhas dúvidas, ela me explicou tudo o que era necessário, o que não era, e o que eu queria e o que eu não queria. Eu não queria episiotomia, desde a nossa primeira conversa, assim, Aline, eu não quero ser episiotomada. De forma alguma. Não, tá bom, a gente vai colocar isso no seu plano de parto. Não autorizei Cristeler, não autorizei vácuo, lá não fala sobre o vácuo. Uhum. Que Vácuo é aquele aparelho Sim. que Não, puxa o Esse bebê. é o forceps. Não, O o vácuo é forceps. diferente. O vácuo O também vácuo é outro. é como se fosse uma bolinha redondinha de metal, conectada como se fosse uma... Não, uma... Pra encher pneu de bicicleta. Uma bombinha, sabe? É como se fosse conectada ali. E aí você acopla aquilo na cabeça do bebê pra puxar. Ele é um ferrinho. Aí você puxa. Não, um vácuo Um mesmo, vácuo né? É um mesmo. vácuo. É a hora que Puxão você no bombeia, neném, né? meu Ele dá a Deus, pressão que dó. assim na E puxa. cabecinha. Meu Então, Deus. isso não tá no do SUS. E essa Sim. possibilidade, ela é pra cesárea e pro Não, parto o- normal também. Pra, que nem fórceps e vácuo, é só no parto normal. Né? A cesárea no plano de Então- parto, a gente vai colocar, pra colocar o bebê, né? Já passar por Contato debaixo pele do a campo pele. cirúrgico, já deixar em contato pele a pele, para esse bebê sugar na primeira hora de vida, não ser retirado da sala cirúrgica. Então, tudo isso a gente já coloca. O Aline, e Porque eu todas já vi essas- uma imagem de essas cesárea com essa ferramenta. É autorizado Eu ainda. conheço. É, Sim, é sim, autorizado ele a foi usar. retirado O da fórceps barriga e o com o vácuo. fórceps. Sim. Da cesárea, né? São coisas que são utilizadas para uma distócia de parto, né? Então, Eu não ouvi sua pergunta, Rê, desculpa. Se é autorizado ainda a usar esses recursos, entendeu? No parto, se é autorizado. É autorizado. Então precisaria Precisaria descrevê-lo. estar, então, nesse... É porque nesse- existem pacientes, né? Que até profissionais mesmo que acompanham. Então, assim, o bebê tá com uma distócia, ocorreu alguma coisa ali, que se você não corrigir desta forma, essa mãe precisa ir para um parto cirúrgico, tá? Tem mãe que, ok, tá? Então, isso também é vontade dela. Então, isso também entra na parte de humanização dela. Então, se você, enquanto fizer o seu plano de parto, falar, ok, se eu precisar de um parto vaginal e precisar de uma medida de alívio com fórceps, ok, eu aceito. Então, o profissional que está lá tem essa abertura para fazer, tá? No seu caso, se precisasse, você preferiria que fosse pra cesárea, então? Sim, não estava Entendi. autorizado o uso do fórceps. E aí Se fica a precisasse de questão da qualquer mulher, medida, entendeu? eu ia direto Melhor pro pra parto cesárea. cirúrgico. Uhum. Não autorizei. Fórceps, vácuo. E Vanessa foi pelo episiotomia, SUS. Pelo SUS. Uhum. Cristeler, de forma alguma. O que é o Cristeler? É a manobra de Ah, tá. empurrar minha barriga. Então, no Uhum. plano de parto, você consegue deixar isso muito claro, entendeu? Então, existem algumas medidas que você pode deixar autorizado se você for previamente comunicada ou seu acompanhante. Um exemplo, o uso de ocitocina sintética, né? Então, assim, eu autorizo o uso de ocitocina sintética caso seja necessário
for esclarecido para mim e meu acompanhante com liberação prévia, tá? Então, você deixa isso em aberto no seu plano de parto para você e o seu acompanhante escolher, né? E também você tem a opção de falar, não, eu não quero. Se você falar, não, eu não quero o uso de ocitocina de modo algum, direito. Eu não quero o uso de fórceps e alívio, de fórceps e vácuo de forma alguma. É um direito da mulher também. Aline, antes das meninas contarem das experiências dela, esclarece pra gente a diferença entre... Porque tudo isso é muito novo, né? Até quando a gente conversou, eu tinha ideia do trabalho dessa nova modalidade de acompanhar a gestante. Eu fazia o vínculo com a doula, né? E aí depois que eu descobri, né? Você me explicou que existiu uma diferença, né? Entre a doula e a enfermeira obstetra. Para esclarecer a nível de conhecimento, né? Quando eu precisar de um profissional nessa área, porque a doula veio para ajudar demais, né? Para orientar, é alguém para orientar, alguém para ajudar, mas existe uma diferença. Qual que é a diferença, Aline? A doula, ela é mais a parte emocional, né? Então, ela vai ajudar essa paciente, ela vai dar um amparo para essa paciente na parte psicológica, né? Na conversa, numa massagem, né? São serviços diferentes. A enfermeira obstetra, ela pode dar esse suporte emocional para a mãe, né? Ela pode ajudar com massagem, com métodos de alívio para dor para essa mãe também. Que são né? técnicas, são cursos são específicos, técnicas. que seja a doula ou a enfermeira obstetra, elas ficam capacitadas para isso. E a enfermeira obstetra, ela vai avaliar mesmo toda a parte fisiológica da mulher, né? Então, ela vai escutar o BCF, que é o coraçãozinho do bebê, né, que a doula não pode fazer. Ela vai examinar essa mulher para ver quanto tá de dilatação, né, vai ver como estão as contrações, se estão ritmadas, se essas contrações estão dentro do esperado, se estão a mais ou a menos, né? Então, a enfermeira obstetra, ela tem a formação para avaliação da gestante, né? Então, a enfermeira obstetra vai fazer todo esse papel de suporte, inclusive o parto de baixo risco, né? Então, a enfermeira obstetra, ela pode evoluir o trabalho de parto quanto o parto, né? A doula, não. A doula, ela não pode examinar, ela não pode ouvir o coraçãozinho do bebê, né? A não ser que essa doula tenha a formação de enfermeira obstetra, né? Porém, no trabalho de parto, são funções diferentes que se desenvolvem. E essas massagens, esse trabalho com o corpo e com a mente é uma novidade hoje, porque não foi um dia, quando a gente pensa na história do parto da mulher, não é? Sim. Hoje é um tabu, né, que está sendo quebrado. Antigamente, a mulher, ela não podia fazer nada, ela não podia fazer uma caminhada, não podia fazer esforço, ela tá grávida, né? Então, exercício físico não podia, né? Hoje a gente vê que não, que é diferente isso, né? A mulher que vai lá, vai pra academia, tem o suporte, faz pilates, faz, né, exercícios que essa mulher já estava acostumada, não é porque ela tá gestante que ela tem que parar, pelo contrário, né? É saudável que essa mulher continue com tudo isso. Você continuou com as suas atividades físicas? Continuei até a minha ginecologista pedir pra eu dar uma pausa. Uma pausa que já... No finalzinho da minha gestação foi um pouquinho conturbado ali, tive uma perca de líquido, fiquei um tempo internada. Mas até lá eu continuei com o Kung Fu, eu fiz pilates, introduzi na minha vida o pompoarismo para prevenir incontinência urinária. Sim. Então, né, toda grávida sofria um pouquinho com incontinência, o pompoarismo me ajudou muito. E não parei, não. Subi dessa escada, fazia tudo. Sim. E eu acho que foi isso que contribuiu pro meu trabalho de parto ter sido tão rápido. Foi muito rápido, de verdade, foi bem rapidinho. E foi fácil, tipo,
parece que eu já sabia o que eu tinha que fazer. Uhum. E... O corpo, né? É. O corpo estava super bem E preparado. assim, quando você prepara principalmente a cabeça, gente, é outra emocional coisa, é o mais forte. né? Eu falo que lá, enquanto eu dava plantão, né, muitas vezes era difícil, assim. A mulher que chegava, às vezes, em trabalho de parto, tava ali, nós tinha tudo para ter um parto maravilhoso. Eu não quero. Eu quero cesárea, eu já pensei nisso. Voltava Não que atrás. ela não tenha esse direito, mas do preparo mesmo, sabe? Que a dor, ela não é... Ninguém tá judiando, né? Ai, vou ali, você vai ficar evoluindo no parto normal e vai doer porque eu quero judiar de você. Não, é porque é fisiológico, né? Porque eu sempre falo, é a dor da vida. Né, dói. Se a gente falar assim, então eu vou ter um acompanhamento, eu vou ter uma equipe completa e eu não vou passar dor. Vai Vai passar dor. A dor, ela vai existir. A dor faz parte do processo. Né? Para o bebê nascer, precisa de dor. A gente tem uma ou outra que é privilegiada dos deuses, né? E fala, fiz uma força porque nasceu, gente. Né? Existe, mas é muito raro. O meu foi totalmente né? diferente. Então a Deus. dor é parte do processo. Fiquei um tempão, que fiquei você- horas em trabalho Vocês de foram parto. atrás de todas essas informações? Porque a impressão que dá, eu até vi essa frase dentro da série que eu assisti, que eu vou colocar depois o link para sugestão, que é o Renascimento do Parto. E tem uma pessoa lá que faz uma pergunta assim: a mulher moderna, ela sabe parir? Porque parece que o parir não é mais da mulher moderna. Então, pode ser que seja isso. O preparo emocional, o cuidar da mente para que ela tenha uma estrutura para suportar a dor, ela é da mulher. Só que foi tirada. Né? Se a gente pensar que a organização social, né, que a gente vive, tirou isso, né? Do eu ser capaz de parir. Eu acho que o suportar a dor é da mulher moderna. Porque a mulher que busca informação, a mulher que sabe que vai acontecer, que vai passar, e o que eu tenho que fazer para me preparar por isso. Né? Porque essa coisa de eu parto normal, eu vou doer, eu vou sofrer, eu não tenho dinheiro, eu vou passar por esse processo porque eu não tenho como pagar, isso é um pensamento muito antigo, né? De que era um costume. Como eu disse lá no começo, de eu tenho dinheiro, eu vou pagar um parto, né? Um parto cesárea. Eu não tenho dinheiro, eu vou sofrer e vou ter parto normal, né? Hoje não. Hoje nós temos sim, né, a taxa de parto voltando a subir de novo do parto normal. Qual que é a taxa, Aline? A última estatística que eu tinha pegado aqui do município, a gente tinha quase 80% de parto cirúrgico. 80%. Nacional é mais de 50%. Em grande escala. Tinha dado bem mais da última vez. Eu não sei te pontuar agora certinho, mas tinha dado bem mais. Então, por isso que eu perguntei, como assim, vocês foram muito na contramão? Sim, Né? Porque, total. olha, 80% da população da nossa cidade, 50%, a gente tá chutando, né? Falando da última vez que vocês verificaram. 50% da população das mulheres do nosso país opta pela cirurgia. Como que surgiu isso em vocês? De procurar o mais De natural procurar possível, isso né? e contra a natureza não, ao que vocês O foram senso comum, criadas. né? O Isso, senso criada comum que tem para agora. ir, né? A gente age muito de acordo com a organização social. Como que foi para vocês? Não, eu não quero pesquisar, quero entender as outras possibilidades. Quer falar? Eu posso falar primeiro? Pode falar. Quantos anos você tem, Vanessa? Eu tenho 24. 24. Bom, pra falar sobre isso eu tenho que voltar um pouquinho antes. Nunca quis ser mãe, nunca tive vontade de ser mãe. Mas eu sabia que podia acontecer. E eu tinha medo, né? Por histórias de violência obstétrica. E minha mãe, principalmente, minha mãe sofreu bastante pra parir, né? Então, eu ficava horrorizada. E eu não queria ser mãe por ter que passar por esse processo. E há 6 anos atrás, eu segui uma blogueira e ela falava sobre o parto humanizado, né? Que ela estava grávida e ela comentou que ela queria fazer um parto humanizado. E eu, o que é isso? Né?
Existe outro tipo de parto sem ser cesárea? Sem ser normal? O que é esse humanizado? Mas há 6 anos atrás você tinha 18 anos. Sim, mais nova. Eu era mocinha, já extremamente assustada Meu Deus, sim. com o assunto. Uhum. E eu sempre falava que se acontecesse, eu queria uma cesárea porque eu não queria sofrer. E aí, ela respondendo perguntas, né, na internet, ela comentou sobre o renascimento do parto. E eu falei, vou assistir. Eu procurei pra assistir e lá foi um choque absurdo, porque eu vi o comércio que virou a indústria do parto, né? Virou uma linha de produção. A mulher chega com dor, o médico avalia, cesárea. Mesmo se ela bater o pé, alguém vai induzir ela a fazer uma cesárea. E aí eu fui apresentada aos riscos da cesárea, fui apresentada às violências obstétricas, né? Mais do que eu já tinha ouvido falar. E aí aquilo mudou totalmente a minha cabeça. Com 18 anos, sem ter intenção de ser mãe. Não, sem ter, só por pura curiosidade de conhecer mais, né? De saber como que é isso. E aí eu mudei. Sempre que alguém falava, tipo, você tem vontade de ser mãe? Eu falei, não, mas se um dia acontecer, eu quero um parto humanizado. E quando eu engravidei, foi muito ruim ter que ouvir de pessoas que eu era louca por querer um parto normal. Por querer que meu filho venha do jeito que ele tinha que vir. Nossa, eu vi O meu muito corpo também, foi feito Vanessa. pra parir. A mulher foi feita pra parir. A gente só tá onde a gente tá porque o corpo da mulher foi projetado pra parir. Né? Vamos pensar na evolução do ser Respeitar a humano. natureza, nossa Sim. natureza. E, nossa, eu né? ouvia demais de pessoas da minha família. Você é louca, você prefere colocar a vida do seu filho em risco? Gente, como assim? Calma. Né? Que Então, risco é esse? a única né? pessoa que realmente me apoiava muito em ter um parto normal, né, um parto humanizado, era minha mãe. Minha mãe o tempo inteiro, é a melhor escolha que você fez. É a melhor escolha que você fez. Você vai conseguir. Então, eu tinha muito ali a força da minha mãe. E o resto, todo mundo, você é louca. Você é Eu louca, também você é louca, tive você é um pouco, louca. Eu não faria, porque a vizinha da minha amiga de não sei o que, o neném morreu. Ai, porque fulano de tal, o neném morreu afogado com a água do parto. Ah, o neném engoliu a água do parto. Ai, não sei o que. Que é uma Mas, dor gente, insuportável. É uma dor, você vai passar dor. O Pra que você cordão, vai né? passar Ai, o dor? cordão tinha. O neném nasceu com 3 voltas do cordão no pescoço. Ai, gente, tá, é normal. O neném respira, né, dentro da mãe, a água, né, o líquido amniótico. Ele treina a respiração com essa água. O cordão, ele enrola, desenrola, enrola de novo. Lógico que não é porque é normal que não apresenta risco. Né? A gente sempre falava de um parto normal não a qualquer custo. Mas tudo isso é avaliado durante o pré-natal. E você tem que saber interpretar também tudo isso. Então, há o risco, mas não do jeito que a sociedade te impõe. E foi muito ruim ser taxada de louca, de maluca por querer parto normal. E hoje você não se arrepende, né? Porque foi a Nunca, melhor- jamais. Eu falo, eu consigo parir um nenê por dia se fosse preciso. Eu pariria. Peraí que os próximos não vai dar tempo nem de chegar. Devagar, fiquei nervosa Vai que dar ela tempo, falou sim. isso, meu Deus. Mas de verdade, eu pariria um neném por dia. Porque no mesmo quarto que eu fiquei, ficou uma moça que teve uma cesárea por escolha. Ela escolheu, né? Ela tá no direito dela de escolher. E ela quase morreu pra levantar, né? Sim, e Porque eu eu vi o quase quanto morri, ela sofreu meu e falei, Deus. gente, ainda bem que eu não precisei. E ainda bem que eu não escolhi aquilo, porque eu vi o quanto ela tava sofrendo e o quanto eu tava bem. Eu pari o Ryu e literalmente 15 minutos depois eu tava em pé. Eu levantei, Fantástico. eu deitei na maca, que eu precisei tomar um pontinho, que eu tive uma laceração minúscula. Eu levantei da maca e deitei na outra pra ir pro meu quarto. Eu cheguei no quarto e já fui tomar banho. Fantástico. É, Nossa. é bizarro como que o meu corpo respondeu tão bem a tudo isso. A toda aquela dor absurda que eu tava passando. Então, mas é porque tem a ver com a cabeça. Sim, Né? Você sim. queria aquilo. Você Queria, queria viver queria aquilo. muito. Você foi contra a opinião de pessoas importantes Muito. pra você. Né? Porque você queria muito aquilo. Eu me fechei muito para as pessoas ao meu redor. Me fechei mesmo. Eu sou... Tá bom. Obrigada pela sua indicação, mas eu quero isso. Eu quero parto normal. E foi assim, uns 9 meses, as 39 semanas e 5 dias que o Rio nasceu. De eu tendo que
bater o pé e cancelar pessoas ao meu redor, porque queriam me induzir um parto cesariano. Mas, um parto Vanessa, cirúrgico. e fora a sua família, as pessoas mais próximas, isso acontecia também dentro da área hospitalar? De perceber também uma preferência pela cesárea ou não? Sim. Com 35, né? Eu fiquei internada? 34, 35 semanas eu precisei ficar internada, porque eu tive uma pequena perca de líquido. E o tempo todo era assim, ó, não, se você não voltar a produzir líquido amniótico pra preencher o que tá faltando, a gente vai te segurar pro neném nascer com 36. Mas a gente vai fazer uma indução? Não, a gente vai fazer uma cesárea. Tá, beleza. Se for preciso, tamo aí. Aí depois, né, eu não precisei fazer uma cesárea com 36 semanas, mas aí com 37 eu fui internada para fazer outro ultrassom, para comparar com o anterior que tinha dado líquido baixo. Então eu tive que fazer um acompanhamento. E quando é pelo SUS, o parto, quem acompanha o pré-natal é uma única pessoa, mas No o meu caso parto, foi o do postinho e o parto na Santa Casa seria O o plantonista. Então, Tá. era assim, ó. A semana que eu fiquei internada, passaram, sei lá, 10 plantonistas. Os 10 falavam coisas diferentes. Entendeu? Uhum. Um queria me apoiar. Não, tudo bem, você tá bem, dá pra esperar um parto normal. O outro não. Ó, a partir de agora você tá em jejum, porque dependendo do resultado, a gente vai Já resolver o seu parto. Tipo, qual é o problema que você quer resolver, sabe? E tanto que eu mandei mensagem pra Aline desesperada, Sim. porque eu tinha sido internada pra fazer um ultrassom, né? E ele já falando de resolver o parto, É. meu Deus. E ela não queria nem esperar fazer ultrassom, né? A plantonista que tava lá no dia. Ela falou, não, que hora você comeu? Eu falei, eu comi 6 da manhã porque eu fui fazer um cardiotoco. Não, a partir de agora você não come mais nada, porque depois do seu ultrassom a gente vai fazer uma cesárea em você. Eu falei, não, mas eu vim só pra fazer ultrassom e vou embora. Não, mas se você quiser resolver, a gente já resolve já. Você vai ficar indo e voltando pra Santa Casa até quando? Meu Deus. Se você quiser resolver, a Isso gente é resolve violência agora. obstétrica, né? Eu liguei pra Aline e falei assim, Aline, estão falando de querer resolver né, resolver. O que eles querem resolver? Qual que é o problema? Aline, Vanessa, você foi fazer ultrassom. Faz ultrassom. E aí a gente vê. Aí a gente vê se tem um problema pra resolver ou não. E não tinha. Meu Deus. Mas era assim. Gente, é muita luta, então. É uma luta durante a gestação. Então, para uma pessoa que não Até tem... Os profissionais que estão envolvidos, assim, pra gente aqui na região, por exemplo, que a gente chegou com isso inovador pra cá. Então, assim, essas doidas, sabe? Nossa. Tudo isso, compensa, pra quê? Tá judiando do bebê. Tá judiando do Tá bebê. judiando. Quando eu entrei em trabalho de parto, que eu fiquei muitas horas, eu ouvi isso. Que eu tava judiando. Vai Você logo vai- desse filho. Você vai judiar do seu filho até que Tá horas? judiando do bebê. Ouvi. São coisas que você ouve se você tá disposta a ter um procedimento natural, mais natural possível, né? Eu entrei em trabalho de parto e como eu já estava muito pesquisando, eu fiz um acompanhamento com uma doula, mas foi a doula sem ser Enfermeira. a enfermeira obstetra. Foi uma só doula mesmo. Tanto que eu comprei um curso dela. É um cursinho, fui fazendo, e ela ia tirando essas dúvidas minha por WhatsApp, por exemplo, passando exercícios, essas coisas. Ela fez esse caminho mesmo, de me preparar psicologicamente. Uhum. É como se fosse um conselho de vó. Sabe? Uma amiga. Toma chá de canela no final da gestação, porque ajuda a entrar Uma- em trabalho de parto. Que eu ouvi disso. Uma amiga, assim. Ela Mas não me que- falava essas coisas, não. Ela Mas é uma falava mais amiga de uma... que te falta também. Meio que você tem que terceirizar, porque Pagar pra receber conselho bom. isso É. é fundamental, né? Porque é ter um Uhum. companheiro ali que tem a mesma intenção que você na sua jornada, E né? depois do parto também a gente ficou 15 dias se falando por causa da orientação pra amamentação. Mas ela era só doula mesmo. E quando eu entrei em trabalho de parto, então eu já sabia mais ou menos o que era um trabalho de parto. Então, de contar as contrações. Então eu fiquei muitas horas. Eu cheguei a ir pro hospital e voltar e ficar na minha casa em trabalho de parto, né? Tendo contrações e dilatando.
Quando estourou a minha bolsa, estourou em casa. Eu tava em casa. E aí você acha que você só conseguiu ficar em casa todo esse tempo por conta desse suporte que Por você conta teve? do suporte. Porque eu senão já tinha entra em ido correr. desespero, né? E corre. Todo mundo Ai, vou resolver ia estar isso. desesperado junto comigo. Porque eu acredito que, como eu estava muito tranquila, as pessoas em volta que ficou comigo esse dia todo também Se ficou. tranquilizar. E a minha acompanhante, que no caso foi minha irmã, eu tinha combinado muito com ela que eu só queria cesárea se entrasse em risco, se acontecesse alguma situação que fosse de risco pra mim ou pro bebê. Então, assim, a gente foi. Eu fiquei Que não tem a ver 18 com estourar a horas. bolsa, corre. Não tem a ver com Gente, estourar a vocês se lembram de novela? Estourou a bolsa, corre pro hospital. Corre, desesperado. E já todo corre com carro. contração, né? É, e já Nascendo, chega aquela loucura. nascendo, né? Imagina, eu fui comer, estourou minha bolsa, tomei um banho, a gente limpou ali, fui comer. Eu comi muito. Com Comi medo de ficar horrores, com gente. fome. Falei, não vou passar fome nessa casa. Eu morria de medo de passar fome lá. Então eu fiquei muitas horas nesse tempo de ficar nesse tempo que eu fiquei em trabalho de parto, eu ouvi algumas coisas de você é louca, você tá judiando do bebê, Dentro do hospital. fora. Porque, assim, os amigos meus, as minhas amigas que estavam me acompanhando, sabiam que eu tava em trabalho de parto. Porque é uma coisa assim, gente, é hoje. É agora, Vai tô em nascer. trabalho Aí de fica parto. todo mundo, né, atento. Então elas falavam, para, você é doida, né? Para esse filho logo, faz cesárea, não fica aí sofrendo, não fica judiando do bebê. Falavam coisas desse tipo. Foi um dia muito difícil, assim. Que eu sabia que ele ia nascer. Mas eu queria que ele fosse no momento certo, né? Que fosse bom pra mim e pra ele. Então, ao mesmo tempo é uma preocupação, porque eu sinto que é uma preocupação assim, a gente te ama, né? A gente te ama muito, a gente não quer em nenhum momento que você sofra. É uma preocupação assim, sabe? E ver eu lá, eu tava branca, ó, branca de trabalho de parto. É uma De dor dor. que é uma dor diferente de tudo que eu já senti. Mas também não é aquela coisa, ai, quase morri, mas é uma dor. É pra nascer, pra dar uma vida dolorido. Não é. Por isso sei que precisa desse preparo, né? Mais Já que emocional. isso não está sendo conduzido desde a infância. Senão poderia ser um processo mais tranquilo. Se falasse sobre o parto, né? Se- Naturalizasse tudo Talvez, isso. É. talvez os nossos Eu vou- filhos peguem um mundo diferente. Eu Uhum. sempre falo. Né, eu esqueci o autor da frase lá, mas ele fala que para mudar o mundo a gente precisa primeiro mudar a forma de nascer. Né? E é realmente isso. Né? Talvez os nossos avós, as nossas mães não apoiem tanto porque elas passaram por muita violência lá atrás. Né? De Quer ficar nos poupar, internada né? 3, 4 dias Uhum. longe de todo mundo, sem comer. Toda a violência que a gente hoje reconhece, lá atrás não tinha isso. Sim. Né? E talvez daqui pra frente a gente tenha um futuro melhor, né? Que mudando agora, a visão para os nossos filhos vão ser outra. Sim. Né? Eu Então, vou contar não tá lá com dor. um pouquinho de por que eu decidi, queria ter um parto natural, porque eu acho que tem muito a ver, eu penso que assim, a Vanessa, por exemplo, ela vem com um histórico atlético, né, de atleta, conhece, ela tem uma consciência corporal, ela conhece o corpo dela. Eu também. Eu tenho muito essa questão de conhecer o meu corpo. Por exemplo, eu faço o ciclo da menstruação, sempre fiz. Eu acompanho muito assim, o meu corpo. Eu procuro desenvolver bastante a consciência corporal. E isso é desde pequena, desde pequenininha. Então, quando eu fiquei grávida a primeira vez, eu já sabia que eu não queria parto normal, porque eu não queria passar por um procedimento cirúrgico. A única cirurgia que eu fiz na minha vida foi a minha cesárea. E eu tenho 30 anos. Então, assim, eu queria que meu corpo, deixar meu corpo responder. Tanto uma vez, eu até te mandei uma mensagem, falei, quero confiar, vou confiar na natureza do meu corpo e vou respeitá-lo. Pensando nisso, na minha consciência corporal. E pensando depois, se eu passasse por um procedimento de cirurgia, o pós. Né? O levantar para mim foi horrível. Tanto que eu tive problema no pós-cirúrgico, tive que tomar sangue, porque eu tive uma perca de sangue muito grande naquela massagem uterina que faz.
Eu tive que tomar sangue, porque eu perdi muito sangue. Então, eu não queria passar por todo esse pós da cirurgia, sabendo que o natural ia ser mais tranquilo o pós, né? Porém, dentro do meu parto, assim, do meu procedimento para dar a luz pro Vitor, foi muito humanizado. Porque o tempo todo eles respeitaram a minha vontade de ser natural. Tanto eu fiquei em 18 horas de trabalho de parto. Porque eu acredito que se no meio disso eu falasse assim, quero cesárea, socorro, eles tinham feito a cesárea em mim na hora. Mas como toda vez ele vinha, ele perguntava pra mim, você tá bem? Como que você tá? Fazia o toque, tava caminhando, tava tendo dilatação. Vamos esperar. E foi. Bola, ficava lá fazendo exercício em cima da bola, chuveiro, andava pela Santa Casa. Até o momento em que a gente teve uma alteração, né? O parto parou de evoluir, a dilatação, e eu parei de dilatar com 8 dedos, Aline. 8 dedos. É 10. É 10. É 10. 10 8 centímetros. dedos. O médico, assim, ele falou, meu Deus. Só que daí, quando a gente fazia o cardiotoco, já tava dando alterado o coração. E já fazia 4 horas que não dilatava, né? Que Não mudava isso, o 8. Ele colocou um medicamento, eu acredito que foi a ocitocina, e eu parei de ter contração e parou de evoluir a dilatação. E quando eu fiz o próximo cardiotoco, que ele estava acompanhando, já deu alteração no batimento do bebê. Eu já estava muito cansada, eu queria dormir, falar a verdade. Estava muito cansada. Aí ele falou, e aí? Eu aconselho uma cesárea. Pelo coração do neném tá muito acelerado, ele não tá abaixando. Eu tava fazendo um cardiotoco com um intervalo de 40 minutos, né? E não tava abaixando. Aí eu falei, vamos pra cesárea. Fomos em 15 minutos, assim, foi muito rápido. Foi muito rápido. Em 15 minutos eu estava no centro cirúrgico e eu sei que 40 minutos depois o Vitor já estava no meu colo. Mas eu tive, assim, todo esse trajeto, todo esse caminho de 18 horas de trabalho de parto. Senti a dor toda, inteirinha. Mas, assim, por exemplo, eu não fiquei triste por no fim, precisar fazer o procedimento de cesárea. Eu acredito que foi feito melhor dentro do que era para ser feito. E a cesárea, ela existe pra isso, não é? Mas a diferença da cesárea eletiva e da cesárea É o que eu falo, assim. de uma indicação verdadeira, né? A mulher, quando ela precisa passar, a Vanessa sabe disso, desde o primeiro atendimento que a mulher chega até mim, eu nunca vou falar, olha, vai ser a qualquer custo. Vai nascer porque eu não sei, né? No meio do caminho pode acontecer muita coisa, né? Com a Vanessa mesmo, no decorrer do parto, né? A Vanessa, quando aconteceram, né, do ultrassom e várias coisas, era o que a gente sempre falava. Calma, Não existe uma precisar, certeza. Não se existe, precisar, né? ok, mas que precise, porque tem um motivo de verdade. Uhum. Né? Ninguém tá falando, não vai fazer porque é um monstro de 7 cabeças de cesárea. Não, né? Mas que ela exista por um real motivo. E que a mulher que tá vivenciando isso, que ela entenda, né? Porque hoje, se você pegar muitas pacientes que falam, eu tive um parto cesárea, por quê? Porque o meu neném era grande demais, porque o neném era pequeno demais, porque o meu neném era muito gordo, porque o neném era mas muito às magro. vezes Porque eu Às sou vezes muito magrinha. Eu Às ouvia vezes, isso, que não às tinha vezes quadril. Sim, então, Né? mas às vezes você ainda tem um motivo que as pessoas te falam, ou o profissional, ou outra pessoa, é porque o cordão estava enrolado, enfim. Às vezes você ainda tem um motivo, mas muitas mulheres não sabem. Não. Por isso que eu Sabe, falo às um vezes pouco... chegava lá no plantão assim, o que você já tem de parto? Eu tenho um parto cesárea. Por quê? Eu não sei. Tava evoluindo e aí falou que eu precisava subir e fazer uma cesárea, mas por quê? Que foi feito, entendeu? Então eu acho que é isso, é a mulher ter consciência e isso ser trabalhado mesmo durante a consciência do gestação, próprio corpo é essencial, que, fundamental. ok, eu fui para um parto cirúrgico porque precisou, porque teve uma real necessidade. Consciência porque dos às vezes riscos, você né? também, a cabeça, ela julga muito. E às vezes essa mulher também coloca na cabeça que quer o parto normal a qualquer custo e isso não acontece, você vai ter um problemão lá depois desse pós-parto. Né? Porque a mulher não vai aceitar, ela vai desenvolver uma depressão pós-parto, né? Porque ela queria aquilo a todo custo. E não é isso.
né? Então, Durante o tempo que eu fiquei internada, eu fiquei 18 horas em trabalho de parto, mas eu não fiquei 18 horas no hospital, tanto que a minha bolsa estourou em casa. Eu fiquei assim internada só a parte mesmo da madrugada, e logo o Vitor nasceu. Eu fiquei umas 5 horas internada, já com dilatação. E ele falava, já que eu faço o seu parto, só mais um pouquinho, já que eu faço o seu parto. Eu acreditava muito que ia ter parto natural, porque estava tudo correndo bem. Até acontecer da alteração no coraçãozinho dele. Pensando, né, no meu pós, na verdade, durante esse caminho, eu avisava minha acompanhante, eu falava pra ela, eu só quero cesárea, se eu não aguentar mais, eu tô aguentando, tô aqui. Porque ela ficava nervosa, né, e o médico vinha, ia, e nada do Vitor, né, nascer, eu falava, não, tô bem, fui segurando. Eu só não arrisquei mais depois, diante dessa situação que aconteceu com o coraçãozinho dele. Mas, assim, o tempo todo eles me respeitavam também nesse movimento, porque eu estava muito consciente do meu corpo, dava para aguentar. Na hora que não deu mais, aí a gente foi para cirurgia. Por isso que eu pego assim e falo sobre a consciência corporal. Quando a gente conhece o nosso corpo, a gente sabe dos nossos limites. E quando alguém vier apresentar uma cesárea, eu falo, não, vou passar dor, um pouco dessa consciência corporal, porque tem gente que não quer nem sentir dor, mas nem conhece o próprio corpo. Sim. Já imagina que dor que é essa que a pessoa imagina, sabe? Se eu te falar que eu tinha muito medo da dor, todo mundo tem medo dessa dor, né? É a única certeza que a gente tem é de que vai doer. E na hora, parece que o meu corpo aguentava mais. Eu falo, é bizarro. Sabe, eu tava esperando uma dor de que eu não ia aguentar, que eu ia perder as forças. Mas eu sinto lá no fundo que se doesse mais, eu aguentava mais. tanto que a Vanessa, em E eu trabalho aguentei. de parto, não queria que me avisasse, porque ela achava que não era trabalho de parto. Que não era trabalho de Achava que parto. aquela dor não era. Não queria ligar Por pra isso que eu Aline. falo, ela Porque era falou, de "Faria um madrugada." por dia, não chega, gente. Era de madrugada. Ela pare um neném por dia mesmo. Por dia, O gente. Keiji falava fico assim, muito amor, errada. vamos ligar pra Aline. Eu falei, pra quê? Eu tô bem, eu não tô com dor. É 1 da manhã, como assim a gente vai ligar pra Aline? A Aline tem criança. Ela tá dormindo. Mas, Aline, eu acho que é por conhecer mesmo o próprio corpo e identificar qual é o seu limite, porque as pessoas sentem a dor de uma maneira diferente. Dor é relativo, né? É muito relativo a sensação da dor, né? E a Vanessa pode ter uma resistência um Maior. pouco maior com sentir a dor, né? E a segurança de que estava bem instruída, né? Eu estou em segurança, o Vitor. O Rio também. Então vamos segurar. Mas quando que surge o seu trabalho nisso tudo? Né? Se eu ficar grávida amanhã, e aí, por que eu procuro o seu trabalho? Conta pra gente qual é a sua atuação. E eu me lembro, né? Eu tô falando de muito tempo atrás, né? Eu me lembro que o pré-natal no meu tempo era assim, tinha uma carteirinha, e aí eu ia pra consulta, e ela fazia a verificação, assim, do tamanho da barriga, do peso, né? Mas não surgia esse assunto. Não surgia. E o pré-natal está preparando a mulher para as duas possibilidades? Como que está sendo o pré-natal hoje? E você entra nesse pré-natal. Eu posso fazer tanto o pré-natal mesmo, com a carteirinha, que a gente vai medir a altura da uterina, vai escutar o bebê, vai ver pressão, vai ver se tá com inchaço, se tem alguma orientação para fazer, como que tá os exames. Então a enfermeira pode acompanhar toda essa parte, né? A diferença é que quando a gente tem as consultas, né, com a gestante, isso acaba sendo um pouquinho mais demorado. O que a gente vai falar durante a gestação? Sobre o trabalho de parto, o que eu posso esperar que aconteça, né? Se o meu parto evoluir, quais são as vias de parto que vão acontecer? Se for parto normal, o que vai acontecer? Se for parto cesárea, o que vai acontecer? O que pode me levar até um parto cirúrgico,
né? O plano de parto, o que eu posso colocar, o que não é. Isso dá pra gente discutir na consulta de pré-natal. Mas junto é um trabalho à parte, o que vocês fizeram, ou elas vão, você, a doula, a enfermeira obstetra ou a doula, ela vai junto nesse pré-natal. Não, é a parte. São é a duas parte. consultorias, né? Isso. O do clínico, que Isso, do precisa ir, obstetra, né? Isso. E mais esse trabalho terceirizado. Geralmente a gente fala que a consulta no obstetra é uma consulta mais rápida. Né? 10 minutinhos? É e rapidinho, vai embora. mas porque esse obstetra ele tem um monte de paciente para atender, né? Já o da enfermeira são trabalhos individuais que você vai contratar, né? Então, quando eu chego à paciente, eu tô ali para esclarecer a dúvida, né? E para orientar ela referente a tudo. Né? Como eu falei, o trabalho de parto, as vias de parto, ao plano de parto, a amamentação, né? Que a gente fala que a mulher se prepara muito para o parto, mas esquece da parte da amamentação, né? Que eu falo que para mim é a etapa mais difícil, né? Porque a parte do nascer vai nascer, né? Mas e a amamentação? Né? Então acho que é bem válido isso durante a gestação, né? Porque às vezes esse bebê nasce, essa mãe fala, e agora? Né? O que eu faço com isso? Meu leite desceu, vou colocar compressa quente, não, o que eu faço? É gelada, massagem, né? O que eu faço? Né? Se pegar os antigos, vai falar, não, coloca lá compressa Eu tomei um quente. susto no dia que o chuveiro e leite faço desceu. pente. Né? E não é isso. Né? E Então, demora pra descer o leite, né? O Entre leite o não, terceiro dia, leite não vem junto com o neném, né? Não. Exatamente. Eu saí O da dia maternidade com o peito pedrado. Você saiu já? Já. Mas eles Meu ficam Deus, mamando depois. o colostro Isso. durante esse período. Que é o mais importante. Tem toda a primeira vacina do bebê ali é o colostro, né? Tudo que a mãe tem de anticorpos vai passar pelo colostro, né? E muitas mães que não têm orientação falam, não, mas tá saindo só essa aguinha rala aqui, meu filho não tá sustentando. Tá com morrendo de fome, tá fome. chorando. E não é assim, né? Então a gente trabalha isso já durante a gestação, Uhum. né? E os cuidados com o bebê. Muita gente, Vanessa, não tem um contato, nunca teve, não teve irmão, não teve primo, porque Nunca não peguei um teve bebê nada, no colo. O primeiro né? foi E o aí meu. chega um bebê, né? Sim. Quem às vezes ali é a pessoa mais nova ali da família que alguém teve contato é a própria mãe que tá ali parindo, né? E o que eu vou fazer nesses cuidados? Então, tudo isso a gente trabalha no pré-natal, né? O banho, como eu vou dar, o cuidado com o coto umbilical, o que eu vou fazer, né? Sim. É chocante, né? O umbiguinho pra fora. E você tem que cuidar daquele umbiguinho pra fora. É um umbigo, é um pedaço do cordão ainda, o umbiguinho pra fora, né? E ele cai depois. Ele cai. Pra mim foi chocante isso, sabia? Vai Eu achei- passando remedinho. Vai passando alquinho, álcool. você tenta, Eu achei que ia ser e ele mais cai difícil. sozinho. É fantástico. O corpo é muito perfeito, né? É muito perfeito. Só que, por exemplo, eu, Regiane, cuidar de um umbiguinho ali, com um negocinho pra fora. Eu tô falando fora, né? Com um negocinho pra fora ali, saindo uma secreçãozinha. Foi chocante pra mim. Até que caiu, agora tá maravilhoso o umbiguinho dele, passamos nessa fase. Mas é uma coisa assim que ninguém me falou. Sim. Ninguém me... Sabe que é ninguém, Elaine? Ninguém me falou do umbiguinho. São coisas que a enfermeira obstetra vai abordar, entendeu? Durante a gestação. Então, assim, é o que a gente fala, a mulher vai pegar tudo. Não. Só que é muito mais fácil para essa mulher, a hora que ela chegar lá, que esse bebê nascer, olha, desceu o meu leite, tá tudo empedrado. O que eu vou fazer? Eu sei, pelo menos se ela já chegar lá sabendo que eu não vou fazer uma compressa quente, tá ótimo, né? Porque daí a gente tá ali no pós-parto para dar esse suporte. Aline, durante o processo de amamentação, a grávida, a mamãe, ela tem problemas para amamentar muitas vezes porque o peito fica machucado, né? Eu desisti da amamentação por causa disso. Chegou a descolou, ficou assim, ó, ficou uma partezinha só colada. E as instruções que eu tinha era passar uma pomadinha e ficar no sol. Mas não adiantou. E aí eu desisti porque era muita dor, sangrava. E
com vocês tá tudo bem, né? Porque vocês estão amando amamentar. Amando. Eu amo. Delícia. Meu coração. Não abro mão Delícia. por nada. Também. Adoro E amamentar. não aconteceu isso com vocês? Tá Não. tudo bem Pelo com o peito contrário. de vocês? Então, olha, eu não sei, a Aline pode confirmar se isso realmente funciona. Quando eu descobri que eu tava grávida, a minha irmã, ela tem uma sobrinha, eu tenho uma sobrinha, na verdade, eu tenho uma filha de 1 ano. E ela falou, começa a tomar sol no bico. Todo dia, pelo menos 15 minutos, toma um sol no bico, que comigo nunca rachou, minha irmã falou pra mim, né? Durante a gravidez, você já começou a fazer isso? Eu tenho foto, lá pela dona no sol. A gente vai pôr também no fim da... Se quiser, Spring break. Então, assim, eu comecei a tomar. Foi durante toda a minha gestação eu tomava sol no bico, ficava Sem lá. passar nada. Sem só o passar sol. nada. E não passava hidratante. Eu passava no corpo inteiro, principalmente na barriga, nas costas, em volta, aqui do lado eu passava hidratante, mas no bico não. Nunca passei hidratante no bico. Então, assim, nunca rachou. E o Vitor tá Isso. mamando há 5 meses. Ele é amamentação exclusiva? E tudo bem. Tudo bem. Nunca aconteceu de dar uma fissurinha, um rachadinho, nada. Que ótimo. Graças a Deus. Então é um movimento que eu amo super. Amo mesmo, de verdade. É muito bom. Eu, pelo contrário, não fiz nada, porque eu não acreditava em nada que alguém falasse. Ai, toma sol. Não vou Eu tomar, sou não super, faz, super não eu faz sou sentido. super Ai, ansiosa. passa a com essas coisas. bucha. Não faz sentido. Não tem essa de calejar o bico do peito, eu pensava. Nem sei se existe. Não existe isso pode. mesmo, Não, né? não. A orientação mesmo é só o sol. Eu nem o sol eu E não tomava. passar hidratante. Nem É, o sol eu tomava. eu fiz- Eu só cheguei lá e amamentei. E aí o bicho pegou. A dor que eu não senti, né? Pra parir. Ali pra parir, né? O trabalho de parto, que eu não senti tanto. Eu senti pra amamentar? Nossa senhora, não gosto nem de lembrar. Fala que é uma Eu dor pariria mesmo o neném por insuportável. dia, mas eu não começaria a amamentar o neném por dia. O primeiro dia do Rio mamando foi punk. Foi bem difícil. Meu bico descolou um pedaço, né? Eu perdi um pedaço do mamilo. E eu só amamento hoje por causa da Aline. Que a Aline veio com laser milagroso. Fazendo... Essa é nova. A gente não fez várias conhecia. sessões. Perdi a conta de quantas foram. Pelo menos uma por semana. Até engrenar. E aí foi cicatrizando. E aí agora não abro mão de amamentar o Rio de jeito nenhum. Mas ainda precisa? Não, do laser imagina. ou não? Não. E como que é o procedimento do laser, assim? O que? O laser a gente faz uma fototerapia, né, ali na mama, chama fotobiomodulação, que a gente fala. E ele tem 2 tipos de luz, né, o laser que eu trabalho, e um jato de luz a gente vai jogar nessa mama para estimular a cicatrização, né, então para acelerar esse processo, e o outro jato para alívio da dor. Né? Então as mães hoje falam assim, ai, tirou com a mão. Tira com a mão Né? mesmo. E é realmente, né? Às vezes você pega e assim, o resultado é nítido, assim, né? Você acabou de fazer, você já vê que o mamilo já mudou de cor, a sensibilidade da mulher é super rápido. E já pode mal, neném? Logo em seguida? Pode. É super perfeito. rápido, rapidinho assim mesmo, não dura nem 5 minutos a sessão, é super rápido, é indolor e não tem contraindicação nenhuma. Então, Nossa, assim, que você perfeito. pode fazer, terminou e já colocar o bebê E não dentro serve lá. só pra cicatrização. Não. Eu tive mastite também, que é quando empedra, né? Da febre. Mais uma infecção. A né? Lili é a melhor pessoa pra explicar sobre o que é a mastite. Mas eu tive mastite e o meu leite não saía. Eu puxava com a bomba elétrica e o meu leite não saía por nada. De novo, Aline. Socorro, Aline. Não tá saindo nada. Tá bom, vou aí. E Aí, aí, no o que laser, coloca o laser, o meu peito já começa a esguichar. Meu Deus. ele estimula. E aí eu já coloquei o Rio pra mamar no peito que tava empedrado. Nossa, que perfeita essa tecnologia. E aí foram, sei lá, uns 2 E dias ele pode e já ser tava tudo normal. utilizado tanto em laceração, em parto vaginal, né? Que fica mais sensível, né? A região vaginal ali da mulher. Então a gente passa o laser e melhora ali a sensibilidade dela, assim, instantaneamente. Na cicatriz cirúrgica, né? Tanto assim para ajudar na cicatrização, para ajudar a não formar queloide, né? E para alívio de dor mesmo. Meu Deus, que perfeito. É ótimo, é ótimo. De verdade. É ótimo. Porque os relatos, né? Sim. E é tão gostoso
amamentar. É tão gostoso. Eu não tive problemas, assim, de não conseguir colocar ele no seio, mas eu penso assim, quem realmente não conseguiu de nada, Sim. né, que até secou por não conseguir dar, assim, a cobrança que talvez venha na cabeça, não sei, eu tô falando, É muito difícil, mas assim, assim, né, é tão pra mãe, né? gostoso. Eu falo que a gente sabe que dói, né? Que nem eu tava comentando com vocês, a paciente me ligou às 10 horas da noite, domingo, dia 1º de janeiro, né? E aí, gente, eu fui, né? Porque eu sei da dor, né? E fui, fiz, é rápido, e eu sei que vai promover um conforto para aquela mulher, né? Porque é algo que às vezes as pessoas olham e falam, mas é só uma luzinha, e é rápido desse jeito, e não vai resolver nada. E é assim, é a olho nu, assim, você fez, é na hora, assim, você já vê que melhora, sabe, assim, a cor, às vezes tá aquele mamilo super hiperemiado, sabe, tá com aquela sensação de assado, digamos assim, que a mulher sente muita sensibilidade, você passou o jato de laser, já melhora. Perfeito. É muito bom. Que ótimo. Verdade. E serve pra qualquer tipo de lesão. Como que é o nome de quem está preparado para Laser terapeuta. laser terapeuta? Fica a dica, hein, mulherada. Dica, Ela é barato nossa, também, é Aham. leite Ou tá só empedrado. machucado. Ótimo. É vida. Eu falo que todas as mulheres deveriam ter acesso, né? Eu falo que tem uma casa de parto em São Paulo que ela é totalmente SUS, né? Ela é conduzida por enfermeiras obstetras e elas já têm o laser lá. Né? Então, assim, elas já fazem no pós-parto imediato, então terminou ali, elas já fazem. Olha, e me na arrepia amamentação. de falar que já tem no SUS, porque, igual, assim, é a minha segunda gestação, meu primeiro filho nascido. Já teve muita diferença de como eu abri meu pré-natal para a primeira gestação e de como foi o pré-natal da segunda gestação. Isso Em quanto três tempo? anos. Né? Caminhou muitas coisas. Ninguém precisa ficar sofrendo por uma experiência tão legal e tão assim, transformadora. Você está colocando alguém colocando alguém para o mundo, mas não precisa ser a todo custo e sofrido. Não Sabe? precisa ser Por tão uma coisa sofrido. que vai te Precisa marcar ser pro sinônimo resto de da dor, vida. né? E de selecionar qual sofrimento. tecnologia pode fazer parte Sim. durante esse processo, né? Muito. Porque Sim. talvez a grande tecnologia, que é o centro cirúrgico, ser revisto no sentido de que há necessidade, igual aconteceu com você, mas não deixar a tecnologia de fora para outras Exatamente. coisas que possam estar É igual ali o servindo. laser, né? Eu falo assim que fazer a laser terapia é muito importante que o profissional seja capacitado para isso. Né? Porque, infelizmente, também a gente vê algumas pessoas oportunas no mercado que tem um aparelho e sai fazendo a torta. Não é assim, né? Que nem a amamentação. Não é só ir lá nessa mulher e fazer o laser. Né? Eu tenho que ver a pega desse bebê. Porque senão vai continuar. Sim, Daqui a ele pouco vai vai aliviar ter que fazer e daqui de a pouco novo. vai Vai ter de voltar. novo. Né? Sim. Então, é assim, é ter no mercado profissionais preparados para isso. Né? E esse profissional chegar à mulher aberto, né? Para entender o que está acontecendo naquela situação. Olha, qual tipo de tratamento que eu posso aplicar? Não, o que eu falo, o laser é vida, gente, é maravilhoso. E eu espero de coração, isso também falar com a Vanessa, falar, olha, SUS, os pacientes de coração, eu quero que isso seja um trabalho que todo mundo tenha acesso, né? Porque a gente sabe o quanto é diferente, a gente sabe o quanto é gostoso essa forma diferente de nascer, que era para ser o normal, né? Mas que a gente também, né, eu, muitos anos de plantão, eu também não posso falar assim para você, olha, você vai chegar lá no plantão, você vai ter uma enfermeira só com você. A gente sabe que também não é assim. Né? A gente tem um fluxo muito grande, mas a gente sabe que dá para fazer diferente. Dá, assim. Bom, e o acompanhamento depois, né? Durante a gestação, então a gente faz o pré-natal, né? Com todas essas orientações. E depois eu acompanho essa mulher no finalzinho da gestação, né? Até o trabalho de parto ativo e até o nascimento do bebê, né? Porque no final da gestação é muito comum, a mulher muitas vezes não passou por aquilo, é o primeiro bebê, ou às vezes já passou por um parto cesárea e não teve, né, experiência do trabalho de parto. É comum que essa mulher ela não saiba, né? Então, eu realizo esse tipo de acompanhamento também,
né? Então eu vou até a casa da mulher, eu avalio, eu vou examinar, eu vou ver se ela está em trabalho de parto ou se ainda não é o trabalho de parto, né? Se essa mulher estiver em trabalho de parto, eu vou ficar com ela o tempo todo, né? Até o bebê nascer, senão eu vou fazer as orientações e vou embora para casa. Ela estando em trabalho de parto, a gente vai ficar no conforto da casa dessa mulher o máximo de tempo possível, até próximo ao nascimento do bebê. Né? Então, porque é a comida dela, é a casa dela, é o chuveiro, a privacidade dessa mulher. Né? E ela acaba se sentindo muito mais confortável e segura, e isso acaba melhorando a evolução do parto, né? Porque ela fica mais descontraída. Né? Então, a enfermeira obstetra ela vai dar o respaldo para essa mulher que está tudo bem, né? Que a evolução dela, a evolução do bebê está tudo bem, tem segurança. Próximo ao nascimento, a gente vai para o hospital. Chegando ao hospital, o obstetra que vai, ou de escolha da mulher, ou o obstetra de plantão, vai fazer o parto, e lá essa mulher vai parir na posição que ela quer, do jeito que ela quer, né? Tem mulheres que querem na posição, né, ginecológica, tem mulheres que querem sentada na banqueta, tem mulher que quer na cama, tem mulher que quer em pé. Então, Tem muito de decidir a posição na hora, por conta de ser o que tá mais confortável. Isso é uma coisa que eu oriento bastante os pacientes, principalmente na hora de elaborar o plano de parto, porque, como eu disse, ele é um documento, né? E às vezes essa mulher coloca lá no plano de parto que ela quer parir na posição de cócoras, né? Só que chega no momento do parto dela, não é isso que ela quer, né? Às vezes essa mulher, ela quer ficar lá deitada na cama, né? Então, é o que eu sempre oriento. E no plano de parto, principalmente, é deixar isso em aberto, né? Da posição que ela quer. Porque ela só realmente vai saber qual a melhor posição na hora do parto. Né? Às vezes ela vai ficar sentada 5 minutos numa posição e muda e quer outra. Né? Às vezes ela coloca no plano de parto que ela quer parir na banheira. E chega na hora do parto dela, ela não quer passar perto da água. Né? Então tem muito disso que a gente resolve depois lá no horário mesmo do parto. Né? E aí a gente vai fazer a hora de ouro. Então é a primeira hora de vida do bebê. Né, que mãe e bebê ainda estão bem ativos, então é a melhor hora para o bebê sugar, né, para ele ficar ali juntinho com a mãe, sentir o cheiro, tudo. Hora de ouro. de ouro. Isso. E esse bebê vai ficar junto com a mãe, né, vai em contato pele a pele, vai sugar na hora que ele quer ali dentro dessa primeira hora de vida. E aí, depois disso, só que eu vou embora, né, e passo o acompanhamento depois no pós-parto, que daí inicia os cuidados com a mãe, com o bebê, da amamentação e tudo, né. A gente faz o carimbo da placenta também, que é fazer ali com guache para carimbar a placenta para essa mãe guardar de recordação. Super legal. É bonitinho para guardar a casinha da Vanessa. Da Vanessa, o Rio tá fazendo quase um ano, tá comigo ainda. É verdade. Fui pegar ela esses dias, que na hora da correria acabou ficando calinho. E faz para essa mãe ter uma recordação. Então, o meu trabalho como enfermeira obstetra vai encerrar por volta do 5º ou 10º dia ali pós-parto dessa mulher, mas a gente fala que o contato acaba sendo eterno, né? Porque aí vem as complicações, eu falo que tem mãezinhas até hoje, que o bebê tá com 8, 9 meses, tá nascendo dentinho, faz fissura, eu vou lá fazer o laser. Então a gente acaba... ali não vai se livrar da gente tão fácil, não. Porque, afinal de contas, não é parir e acabou, né? Aí que começa. É aí que começa. E a gente não sabe, né? Ser mãe. Ninguém sabe ser mãe. Nenhuma mulher sabe ser mãe. Não vem com manual, né? Não vem com manual. Não vem. E vai ser pra sempre. Todo né? dia aprendendo. Não existe ex-mãe, né? Não. Ela aprende depois na adolescência, porque ela não era mãe de adolescente até o filho ser adolescente. Então começa tudo de novo, né? Eu brinco com as minhas mãezinhas que é igual fase de videogame. Cada uma que passa vem mais difícil. Mais gostosa, mas mais difícil. Mais desafiadora, né? Porque daí começa tudo de novo, não tem posição de conforto, né? Quando você tá passando de uma fase, é igual eu falo, nasceu, vem a amamentação. Aí você costuma, você começa a se adaptar, vem as vacinas. Aí você começa a se adaptar, vem os dentes. Aí vem engatinhar, aí vem andar. E assim vai, gente. É pra vida toda. Vanessa, e como que aí surgiu
o interesse para procurá-la? Como que foi? Bom, eu já pesquisava sobre, né, parto humanizado e sempre imaginei que eu não teria isso ao meu alcance aqui. E aí, uma amiga minha estava grávida, a Aline, o medo, e conversando com a Aline, ela falou da Aline. Falou, não, porque eu vou fazer parto humanizado, eu contratei uma equipe. Peraí. Eu já estava grávida. Eu falei, calma aí. De quanto tempo? Um mês. Comecei. Não, um mês nada, que eu nem sabia que eu tava grávida de um mês. Acho que uns 3, 4 meses. Aí... 20 semanas. Né? Umas 18 semanas, por aí mesmo. Uns 4 meses. Aí eu falei, eu quero saber de tudo, me conta tudo. Quem que é, onde fica, que eu precisei ir atrás. E aí ela passou o contato, eu entrei em contato com ela pra gente agendar a primeira consulta, né? A primeira conversa. E aí eu cheguei lá com 20 semanas. Fui na minha consulta de 20 semanas, de manhã à tarde eu fui conversar com a Aline. E aí a gente fechou o negócio. Passou um tempinho e a gente fechou. Mesmo falei assim, é isso aí, vambora, vamos acompanhar agora. E aí a Aline tá na minha vida até agora e não vai sair tão cedo, espero que não, porque eu não sei viver sem a Aline. Qualquer coisa, Aline, pelo amor de Deus, me ajuda. E a Aline tá sempre à prontidão pra me responder. Pra tudo. Até o xixi do Rio esses dias, eu fui perguntar pra ela se tava normal. E foi, né? 20 semanas, a gente fechou. E aí eu fazia o pré-natal no postinho, com a obstetra. E fazia pré-natal com a Aline. Sempre em conjunto. A gente tentava se ver pelo menos uma vez por mês na clínica, né? No consultório. Com ela. E, né? Quando teve todo aquele BOzinho ali do final da minha gestação, foi uma loucura. Eu tava bem nervosa, não sabia em quem que eu acreditava. Se eu acreditava no ultrassom, se eu não acreditava, se eu acreditava no médico, se eu não acreditava. Precisei sentar com a Aline e falei assim, vamos esclarecer? Me ajuda? Preciso de você. Eu não tô entendendo nada que tá acontecendo. Tô com medo, sabe? Comecei a ficar muito preocupada. E aí a gente sentou, a gente abriu todos os exames que eu tinha feito na mesa. Ó, Vanessa, é assim, é assado. Isso é normal? Isso não é? Se acontecer isso, a gente vai agir dessa forma. Se acontecer aquilo, a gente vai agir de outra forma. Mas fica calmo. Fica calmo que eu tô com você. E isso, nossa, foi... Pra mim, é o que me fez manter a ideia de ter um parto humanizado. Porque eu tava muito assustada. Eu cheguei a conversar com o Kenji, né, meu marido, eu já teve assunto da gente chegar e eu falei, eu acho que eu não quero mais isso. Eu tô com medo, não quero mais. E o Kenji, não, a gente chegou até aqui, né, você quer isso, você vai conseguir. Então, vamos continuar com essa ideia. Vamos fazer o que for preciso, mas a gente vai continuar com essa ideia até não, né, se acontecer alguma coisa e não Foi de fato necessário por outros motivos, não por uma desistência, né? E como que foi? Meu parto foi a coisa mais louca que aconteceu na minha vida. Foi, nossa, lindo, assustador e não sei nem que palavra que usar, mas mudou quem eu sou hoje. O Rio nasceu de 39 semanas mais 5 dias. Com 40 semanas eu tinha uma indução agendada. Porque, por conta né, dos probleminhas, eu não queria que... Antes, eu queria aguentar até 43 semanas, eu tô aqui, ó, firme e forte esperando o Rio, se ele quiser. Né, mas com todos os BOzinhos que a gente teve, que a gente enfrentou, eu falei, não, 40 semanas é limite. Eu vou tentar 2 ciclos de indução, né, indução, comprimidinho de misoprostol. Eu ia tentar 2 ciclos, coloca o comprimido dentro né, no colo do útero e soro de ocitocina. Induzir esse parto a acontecer. Eu ia tentar 2 ciclos, né? É um ciclo de 24 horas para 12, mais um ciclo de 24 horas. Fica internada. Todo esse tempo no hospital. Se não desse certo esses 2 ciclos, né? Pode dar certo, pode não dar, vai depender do seu corpo, se o seu corpo vai aceitar ou não. Aí eu ia partir para uma cesárea. Eu tava com medo. Mas não foi necessário.
Num domingo, no dia 7, eu passei mal o dia todo. Fiquei horrorosa o dia todo. E fazia uma semana que eu tava com cólica de menstruação. Pra mim era cólica de menstruação e era aquilo lá. Já passei por coisa pior. E aí no domingo à noite, nesse mesmo domingo à noite, essa cólica começou a ficar um pouco mais forte. E, né, pilates, a gravidez toda, pesquisei bastante. Então eu sabia que a bola poderia aliviar. A bola e a água quente do chuveiro. Então eu peguei minha bola de pilates e fui pro chuveiro. Lá eu fiquei uma meia hora, assim, não melhorou nada. Ficou do mesmo jeito. Aí eu jantei, a gente estava assistindo uma série, e essa cólica começou a mudar. Já não era uma dor constante. Era uma dor que vinha e voltava. E eu falei, quem? Esse negócio tá esquisito? Que o ir e vir é ofício da contração. Já entra dentro dessa categoria. Não é cólica, é contração. Aí eu mandei mensagem pra Aline. Falei, Aline, ó, eu tô com cólica. Pra mim era cólica. Tô com cólica, ela vem e vai. Não sei dizer se é contração, mas eu tô bem. Qualquer coisa eu te aviso. E já tava tarde, já era tipo mais de 11 horas da noite. A Aline não me respondeu. Eu imaginei que ela já tava dormindo. Por isso eu não queria ligar pra ela. Falei, não vou incomodar. Se piorar, eu entro em contato com a Aline. E aí foi, eu consegui com aquela cólica mais um tempo. Aí lá pela 1h30 da manhã, começou a doer mais. Eu conseguia sentir quando ela ia vir e conseguia sentir quando ela ia voltar. Aí eu baixei o aplicativo pra contar a contração. Falei, eu acho que é contração, vou baixar o aplicativo. E aí eu fiz 5 marcações nesse aplicativo. O aplicativo fez assim, apareceu uma mensagem na tela. Prepare-se para ir para o hospital. Você está em trabalho de parto. Esses aplicativos não sabem de nada. Como que esse aplicativo sabe que eu tô em trabalho de parto? Nada a ver. Aí, já começou a surtar comigo. Eu também Amor, tem que ligar pra Aline. Tem que avisar ela, né? O aplicativo falou que você tá em trabalho de parto. Assim, bem, como que o aplicativo sabe que eu tô? Não é isso. Vamos ligar pra Aline. Falei, não vou ligar pra Aline. 1 da manhã, você acha que eu vou ligar pra Aline? A Aline tem criança. Ela deve estar dormindo. Se você não vai ligar, eu vou. A gente ligou pra Aline. Aline, a Vanessa tá aqui, tá com dor. A gente baixou o aplicativo, tá falando que ela tá em trabalho de parto, o que eu faço? Aí ela orientou, vai pra bola de novo, fica meia hora, né, você falou? 40 minutos debaixo de chuveiro. Isso, 40 minutos debaixo de chuveiro, fazendo exercício. Se melhorar a dor, deita e dorme. Se não, eu vou aí. E assim eu fiz, só que ao invés de ficar 40 minutos, eu fiquei 1h30, sei lá quantas horas eu fiquei. E a Aline morrendo de ligar e eu nem vi a Aline ligar. Eu saí do chuveiro, umas 30 ligações da Aline perdidas. Menina, me avisa, o que tá acontecendo? Eu mandei uma mensagem, falei, Vanessa, e aí, como tá? Nada. Vanessa, tá tudo bem aí? Nada. Falei, gente, acho que ela dormiu, né? Vou ligar, e agora? Liguei, nada. Liguei de novo, nada. Falei, e agora? O que eu faço? Será que nasceu? Aí... Quem de mês fez o parto? Já tá tudo bem. E aí, como você tá, sua maluca? Você tem que me atender, eu tô preocupada. Aline, tô do mesmo jeito, nem melhor nem pior. Tô indo aí. Você tá maluca? 2h30 da manhã você vai vir aqui? E essas crianças? Meu trabalho é esse? Tô indo aí. Tá bom. Um tempinho depois a gente chegou. Eu tava plena. Falei assim, Aline, tá doendo, mas, passou. Aí passava assim, vai doer de novo. Passou. Tava assim. Super tranquilo. Aí a Aline, né, mediu a pressão. Eu tive um pouquinho de problema com pressão alta na gravidez. Então, o principal era manter, né, minha pressão estável. Mediu a pressão, tava ok. Observou o BCS, né, o batimento cardíaco do rio. Tava ok. E ela colocava a mão na minha barriga e falava assim, vai vir uma contração. Aí eu, tá doendo? Aí ela, vai passar? Eu, passou. Ela, você tá em trabalho de parto. Eu falei, mentira que eu tô em trabalho de parto. Você tá ficando louca, eu não tô. Ela, você tá em trabalho de parto. Eu olhava porque a gente cascava o bico da risada. Eu chorava de rir, assim, porque eu não acreditava. Por causa de todo aquele processo de eu desistir, né, pensar em desistir, o medo bater. Então aquilo pra mim era surreal que tava acontecendo do jeito que eu queria. E aí ela mediu a minha dilatação, eu já tava com 4 centímetros. Liguei pra minha mãe, falei, mãe, tô em trabalho de parto, mas não precisa vir. Tá tudo bem, vai demorar ainda, só 4 centímetros. Aí minha mãe, tá bom, na hora que ele estiver chegando, você me avisa. Minha mãe ficou 22 horas em trabalho de parto.
E a gente conversava, eu falava, eu tô esperando no mínimo umas 12 horas. Aí eu voltei pro chuveiro, né? Porque eu sentia muito alívio de dor debaixo da água. Tem mulher que não, mas eu sim. Então, Aline, eu quero ficar na água. Quero ficar na água. A gente voltou pra água, fiquei uma hora lá, minha bolsa rompeu. Na hora que minha bolsa rompeu, aí eu vi que não ia ser fácil. Aí começou a doer. Aí o bicho pegou. Falei pra Aline, eu acho que minha bolsa rompeu. A Aline, pode ter rompido? Vamos lá que eu vou ver. A gente completou uma hora, a gente voltou pro quarto, ela me examinou, eu já tava com 7 centímetros. Normalmente a mulher, né, costuma dilatar 1 centímetro por hora. Não é regra, mas na grande maioria sim, 1 centímetro por hora. Tinha feito 1h20. De 4 eu fui pra 7. E aí eu sempre confiei muito na palavra da Aline. Aline, eu posso ficar mais em casa? E a Aline o tempo todo. Se você quiser ir, a gente vai. Se você quiser, a gente fica. Contando que vocês dois estejam bem. E aí, nós estávamos bem. Decidimos ficar. Nisso eu tive uma ânsia, saí correndo, vomitei. A Aline olhou pra cara do Kenji e falou, depois que vomita, rapidinho. E eu assim, ó, como assim rapidinho, Aline? Socorro! E aí foi. Eu saí do chuveiro, né? Eu vomitei, entrei pro chuveiro. Com uma dor absurda. Uma sensação de que eu ia ter que ir no banheiro. E a Aline, Vanessa, não faz força? E pode ser o rio? Se você tá com vontade de fazer cocô? Não, ela veio Deve pra ser mim e falou horrível. assim, Aline, sentada, debaixo do chuveiro, plena. Aline, eu tô sentindo uma pressão aqui embaixo. Qual a chance de ser esse menino? Como diz a Vanessa, com a mãozinha. É chance, Vanessa. É grande. Vamos examinar. Aline, esse menino vai nascer ali. Aqui. Debaixo do chuveiro. Voltamos pro quarto, eu já tava com 9 centímetros. Foi 20 minutos depois. Foi muito rápido. Foi o tempo, tipo, de eu chegar no banheiro, vomitar, entrar na água pra aliviar e já correr de novo pro quarto. Vanessa, é agora, a gente tem que ir pra maternidade. Senão o Rio vai nascer aqui no quarto. Tá bom. Eu, com toda calma. Queijo, pega um short pra mim. Coloca só um vestidinho. Não, eu vou vestir roupa. Eu vou pelada pra maternidade, Aline. Não. Ela colocou, a hora que ela deu de colocar ela. Eu senti o Rio descer e eu tava vestindo short. Aí eu senti uma pressão assim dele, tipo, pra baixo. Eu falei, Aline, é agora, ele vai nascer. Arranquei o short e pulei na cama. Aí ele já se paramentou, colocou luva e ficou ali esperando o Rio nascer. Passou a contração, eu falei, não vai nascer não. Vamos pra maternidade. Aí a minha vontade de vestir roupa passou. Eu fui com o top que eu tava e pelada daqui pra baixo. Peguei meu noção, peguei meu remédio de nariz, o meu carregador e o meu pente, que a Aline falou, por que você tá pegando um pente? Falei, porque eu não vou descabelar, meu filho vai nascer, eu tenho que estar no mínimo... Ela voltou pra trás, quando você escova de cabelo. Eu tinha que estar apresentável, meu filho ia me ver pela primeira vez na vida. Ela só penteou metade. Eu só consegui pentear metade, a outra não consegui. E aí eu fui que nem cena de filme, deitada no carro, com a perna aberta, ali no meio, esperando o Rio nascer, porque a cada contração eu só gritava, esse menino vai nascer no carro, eu vou sujar o carro de sangue. Essa era a minha preocupação, sujar o carro com sangue e não o menino nascer no carro. Porque eu sabia que ele ia estar bem, se ele tava nascendo na mão da Aline, então pra mim tava tudo certo. O problema era sujar o carro. E o Kenji, pelo contrário, né, todo pai ia atropelar todo mundo, o Kenji foi lindo e belo, dirigindo a 30 por hora, até chegar na maternidade. Passava a contração, Aline, esse menino vai nascer, Aline, deixa ele nascer, Vanessa. Não, meu filho vai nascer na rua. Vai nascer em qual rua? Que rua que eu vou saber que meu filho nasceu? Só no loucura. hospital? No hospital, a Aline já tinha avisado que eu tava chegando, então já tinha uma equipe meio que preparada, assim, que ia chegar alguém parindo. Então ela já foi ligando. Ó, preciso de uma cadeira de roda lá na porta. Lençol, porque eu não sei se eu chego com o neném no colo ou com ele nascendo. Mas já tava tudo meio que preparado. Eu cheguei na maternidade, 5h18. Foi cena de filme, a Aline me empurrando na cadeira de rodas, gritando, tá nascendo, tá nascendo, tá nascendo, e subimos, andar acima. Chegamos na sala de parto, já tava, né, a cama preparada pra mim, a médica veio me examinar, aí ela fez assim, no que ela me examinou, ela fez assim, nossa, ele já tá rodando a cabeça pra sair, pode fazer força. Eu grudei a mão da Aline de um lado, assim, falei, tá, agora vai. Aí eu olhei pro lado e falei, cadê o Kenji? Não, meu filho não vai nascer enquanto o pai dele não chegar.
cruzei os braços, nem criança empurrada. Fiquei esperando quem estacionar o carro pra ele poder ver o filho dele nascer. E você tinha a sensação de ter controle Não, sobre esse eu momento? sentia que eu tinha que fazer força. Uhum. É muito instintivo, sabe? Vinha a contração, parece que o meu corpo já queria fazer aquilo sozinho. Então eu tinha que tentar controlar essa vontade de fazer força. Uhum. Mas esperei o Kenny chegar e eu tava deitada na cama e não tava dando certo. Eu não conseguia me encontrar naquela posição pra fazer a força que eu precisava fazer pra eu conseguir nascer. E aí a médica, né, ofereceu a maca, né, a mesa de parto, né, que você coloca uma perninha de cada lado. E eu falei que eu não queria, que eu queria a banqueta. E a Aline já sabia que eu queria, né, que eu preferia parir de cócoras ou na banqueta. E aí a Aline já tinha deixado preparado. Eu fui pra banqueta. E aí lá foi um misto de, sei lá, hormônios, emoção e... Partolândia, exatamente. E ali eu achei que eu ia desistir. Porque, sabe, era uma dor absurda. Eu não conseguia ver aquela criança saindo naquele momento. Até que, né, eu fiz uma força, a minha pressão caiu, deu teto preto e eu comecei a falar que eu não ia conseguir. E a Aline lá no fundo, Vanessa, vai, você consegue, tá quase, sabe? E eu só conseguia pensar, mas meu Deus, faz quantas horas que eu tô aqui e esse menino não nasce? Porque pra mim parecia que tinham passado 3 dias que eu tava lá parindo. E aí eu coloquei a mão, eu assustei, eu tirei assim, aí, não lembro se foi você ou se foi a doutora. Falou, toca no seu filho, conversa com ele, né? É seu filho. É o momento dele, conversa com ele, pede pra ele se nascer. E aí eu toquei de novo, falei, cara, vamos lá, ajuda a mamãe. Você tá vindo aí, é tudo novo pra mim e pra você. Vamos lá. E aí eu concentrei, fiz um push, né? Empurrei. E aí o Rio nasceu, veio pra mim. E não sei explicar, foi a sensação mais louca da minha vida. Eu nunca quis ser mãe, mas naquele momento eu sabia que eu nasci pra ser mãe do meu filho, sabe? Até choro pra caramba falando disso. É uma Vanessa nova, é uma outra pessoa. A partir daquele momento, sabe? Vira uma chave, real. E eu mato e morro por ele. A partir daquele momento. É transformador. Foi lindo. E ele nasceu às 5h45. Eu cheguei na maternidade às 5h18. Passei por esse processo de querer trocar de posição. E deitada não tava dando certo. Esperei o pai dele chegar e só se passaram, tipo, alguns minutos. Não teria sido mais rápido ainda. Não teria sido mais rápido ainda. Ele nasceu às 5h45. Não, falei pra ela que no próximo ela deixa me avisar, pelo menos, né? Porque até então ela não queria nem com quem me ligasse. Se Vanessa no outro, por favor, você liga, pelo menos antes de estar com o bebê no braço. A gente brinca que meu pai foi parto a jato. Fiquei pouquíssimas horas de trabalho de parto. Eu cheguei lá na casa dela por volta de umas 2h40 e o Rio nasceu às 5h45. Mas você segurou bem as primeiras contrações também, né? Achando que... Mas foi orientação também. Né? A gente teve uma reunião antes, onde eu levei até minha mãe e a minha sogra na reunião, porque eu precisava que todo mundo que estivesse na casa estivesse preparado para passar aquilo junto comigo, porque eu não queria ninguém desesperado em cima de mim. Ai, pelo amor de Deus, não, calma. Tem processo, tem etapa. Não é porque minha bolsa estourou que eu tenho que parir. Agora. Tudo tem seu tempo. Então a gente fez uma reunião, a gente falou sobre pródromos, a gente falou sobre círculo de fogo e a fase final do nascimento. Então eu já estava preparada. Só que eu não imaginei que eu já ia entrar em trabalho de parto. E eu estava esperando passar pelos pródromos. Só que nem sempre 2 com 2 são 4 na obstetrícia. Tem mulher que passa, tem mulher que não. Eu não passei. O meu foi muito rápido. E Aline, você já fez algum parto na casa? Ou no carro? De alguma situação? Porque você estava preparada para isso, né? Não. Isso não te aconteceu. No banheiro. Aí já, em pé. Da paciente tá em pé e fala, vai nascer em pé. Pegar a criança caindo. Em casa, geralmente sempre a gente sai um pouquinho adiantado. Né? Sai por volta de uns 8, 9 centímetros. Às vezes acontece, né, de evoluir assim rapidão, mas sempre deu tempo, né, de chegar. Se nascer, não tem problema, mas é que a gente prefere o respaldo de estar no hospital, né? Mas na vivência hospitalar, muitas vezes, onde estava, nascia. Ali mesmo.
A intenção não era ir parindo pro hospital, né? A minha intenção, que nem quando eu tava com 7 centímetros, a gente conversou, tipo, dá pra ficar? Quanto tempo dá pra ficar? Ah, Vanessa, eu aconselho a gente sair de casa com 8 centímetros. 8, 9, no máximo, estourando 9. Beleza, tem tempo. Só que daí Não mudou teve muito tempo. rápido. Não teve tempo, foi assim. Foi passinho demais. Foi bizarro, porque eu tava morrendo de medo. De passar um dia inteiro no hospital. Eu não queria ficar no hospital de jeito nenhum. Queria ir pro hospital, parir e ir embora. Mas, quase que... E foi isso, né? O meu medo era não ser, mas acabou sendo. Foi loucura. Rende muita risada. Rendeu muita risada no começo. No pós-parto, ela e a mãe dela parecia 3 doidos no hospital rindo, né? Contando. Falando pra mãe dela, acredita? Eu mandei ela vir pra sala pra buscar escova de cabelo, pra pentear metade do cabelo. Nem consegui pentear a outra metade. Meu filho chegou e eu tava ficando toda bagunçada. Põe roupa, não quero pôr roupa, tira a roupa, tá nascendo da Vanessa, vamos. Ai, meu Deus. Se um dia estiver próximo, que eu não pretendo, espero que não seja assim. Que dê tempo de você chegar primeiro, por favor. Nós já sabemos que é uma mulher que dilata rápido. Pode ser que o próximo não seja de lá. Porque não é regra. Gente, a Rê deu uma ausentada, porque as duas estão amamentando. A Vanessa já precisou sair algumas vezes, mas a gente cortou. E agora a gente vai continuar um pouquinho, e enquanto ela cuida do bebê dela, já que ela tá de volta. Bom, Lani, quero agradecer a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho de quem eu sou e o que eu vivi e quem eu me tornei. E acho que é muito importante isso que você fez de abrir esse espaço para trazer essa informação que nem todo mundo tem. E que é um tabu, né, que a gente tá quebrando agora. Ah, e é isso. Obrigada por estar aí com a gente. Nós que agradecemos, Vanessa. Obrigada. É muito bom ouvir relatos assim, né? Porque são relatos que encorajam, né? E a gente precisa de encorajamento. Porque estamos sozinhas durante a gestação, né? E é igual a Rê falou, né? É bom a gente ouvir aqui perto, né? Porque às vezes a gente vê um relato na internet, na TV, e tá muito longe, né? E às vezes a gente fala, mas será que é verdade? E quando a gente escuta, pessoas reais, pertinho, né? Tô aqui, olha, pode chamar, vamos conversar, né? Tá pertinho, é outra coisa. Gente, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Eu aprendi muito com tudo isso. Eu tenho certeza que quem está assistindo também vai aprender. Falar sobre o parto não é assunto de mulher, é falar sobre o nascimento. E todos nós, né? Todos nós passamos por isso. Então é material de interesse público, de interesse para todos, né? Quero agradecer muito a presença de vocês. Obrigada, A gente que agradece. Aline, se precisar de você, para quem quiser alguma orientação, contratar o seu trabalho, onde que as pessoas te encontram? Tenho minha página no Instagram, Cuidados de Enfermagem 2022. E lá já tem o meu WhatsApp, já clica aí, já linka pra falar comigo. Linktree. E Tá bom. E vocês, se alguém quiser saber algo mais a fundo, o arroba das meninas estarão aí. Elas gostam de falar. Regiane, professora. Adoro. Regiane pode estender pro lado da alfabetização, do desenvolvimento infantil. Sim. Helena, eu quero agradecer também o espaço. É um assunto muito importante de falar, de se ouvir. Por mais que é muito difícil, hoje com a tecnologia a gente consegue ter mais informações do que antes, mas às vezes a gente não encontra alguém falando próximo da gente, parece que é tão distante quando eu assisto um vídeo no YouTube, tá muito longe de mim. E aqui na nossa cidade, né, em Mogi Guaçu, em Mojimirim, na região, a gente precisa trazer mais assuntos, pessoas como a Aline para perto da gente, para perto das mãezinhas, das futuras mães, né? Para que esse movimento, esse momento da vida seja
seja muito tranquilo, de muito gostoso, muito prazeroso, que marque de uma forma muito positiva. Porque, afinal, é um nascimento, né? Você tá dando à luz e tá chegando alguém na família. É uma bênção, né? E a gente poder estar segura do que vai acontecer com o nosso corpo e assegurar uma pessoa também, as próximas gestantes, porque meu filho vai ser filho único. Vamos ver. Mas, assim, conseguir, assim, orientar e acompanhar e falar, olha, tira essas coisinhas da cabeça que isso não existe mais. E E dar o apoio à próxima. empoderar, né? Empoderar. Da mulher falar, olha, não é tão mais desconhecido pra mim, não sei o que vai acontecer, ó, as pessoas podem fazer o que quiser, só tirando a criança. E não é assim, né? Então, eu acredito que esse espaço e esse movimento de trazer esse assunto é muito importante. Então, obrigada. Eu que agradeço. E eu quero Rê. voltar em outros assuntos Outros também. assuntos não faltarão. Deixa eu fazer uma pergunta antes de você encerrar. Você falou muito do se conhecer, da própria identificação do corpo, né? Então, isso, você usou a frase, né? Eu sempre conheci meu corpo. Né? Você tem alguma dica, vocês, né? Para como que eu consigo reconhecer o meu corpo? Estando durante períodos de gestação ou não? Hoje eu indicaria meditação. Meditar. Quando você fica em silêncio, você consegue escutar tudo. Tudo. Mas a meditação profunda, eu digo, não ficar em silêncio, meditar. Então, eu sou reikiana, né? Então, quando você se ouve, você fica em silêncio, você consegue se ouvir. Hoje eu falaria isso, mas quando eu comecei lá atrás, eu comecei a conhecer sobre a minha menstruação. Quando eu estou de TPM, quando vai ser o meu ciclo, como funciona o meu ciclo, sobre o meu cabelo. O meu cabelo, ele tem um esquema de crescimento. É igual de todo mundo, não sei, mas o meu eu sei como cresce. As minhas unhas, o que falta no meu corpo. Fui ficando observando mais atentamente os sinais que o meu corpo dava e o que eu sentia. Foi dessa forma, lá atrás. Hoje eu falo a meditação, mas lá atrás eu comecei pela menstruação, pelo meu ciclo menstrual, pelo cabelo, ciclo de crescimento, né, de pelo. Foi assim que eu fui me tornando mais consciente do meu corpo, né? Hoje eu sei diferenciar se eu tô gripada ou se eu tô de TPM, né? Se eu tô realmente doente ou é uma condição só da semana ali do meu corpo, que tá faltando alguma vitamina que seja do sol, por exemplo, né? Só de tomar sol. Então, é mais nesse sentido. Vamos falar sobre isso algum dia? É muito bacana, vai ajudar muito. A Regiane é professora. E ela dá aula para educação infantil. E eu passava sempre na porta da sala dela e tinha o desenho da lua na lousa. Então, junto com toda a rotina do dia, né, que eles acordam o alfabeto, identifica qual é o clima do dia, se é sol, né, se está nublado, se está chovendo, os ajudantes do dia, a primeira letra do nome, e aí eles trabalham já as vogais, identificando que a letra ela está dentro da nossa organização social, né? A gente representa com letras a nossa linguagem. Além de tudo isso, tinha uma lua no canto. Então, às vezes era lua cheia, às vezes... Eu falava que lua que ia ser no dia. Quando mudava a fase, o que cada ciclo representa. Isso, mas além disso, a identificação da lua, ela faz essa identificação de como que ela se comporta com a mudança da lua também. Né? Então, isso é se conhecer, né? Então, você tem 4 semanas no mês. 4 semanas aqui, ó. E será que durante as semanas da lua cheia você não tem sempre o mesmo comportamento, mas você nunca parou pra pensar nisso? Com certeza. Então é isso. Às vezes não, às vezes você não. Mas é o parar, observar e falar, será que é assim que eu tô agindo? Eu vou me conhecendo, né? Você consegue até organizar a sua agenda, identificando que nas luas minguantes você tá sem energia. Isso, então você não tem compromissos que exigem tanto de você. Exatamente. Você evita comer alguns tipos de alimento que te deixa mais nervosa, ansiosa, né? Porque a lua, ela mexe nisso, né? Um pouco.
principalmente no seu sentimento. Então, você deixar de alimentar de um certo alimento, ela pode ser que te acalme ou você vai ingerir mais. Porque você vai precisar mais, né, durante dessa fase. É muito bacana, muito legal, né, gente. Oi? Infartos. A lua Ah, interfere lá. muito. Não é? Ah lá, eu acredito. Nossa, é sobre Eu lembro isso. quando eu tava de plantão, gente, quando era aquelas luas cheias, enorme, assim, que eu ia, né, a caminho do hospital, assim, parecia que a lua veio de encontro comigo, eu falava, Senhor, abençoa a minha noite. É hoje que a mulherada pare. É muito engraçado. É, mas é fantástico essa influência que tem na demais. nossa vida. Eu não acreditava até eu parir. Jura? Acreditava, a lua vai virar. E daí? A A lua Vanessa virou. era assim, ó, gente, desvirou. no trabalho de parto. Vanessa, pode acontecer. Aham, eu já li. Aham, eu já li. Nossa, lia muito. Lia muito. Ela só não leu que podia acontecer. Tudo podia acontecer nada, né, Vanessa? É. Ela foi muito metódica, né? Eu queria seguir aquilo à risca, mas eu esquecia do ponto que a Aline sempre falava, que 2 mais 2, na obstetrícia nem sempre são 4. E aí foi no que foi. Então eu acho que o que fica, né, pra gente hoje é, além da reflexão sobre o parto, né, o que eu quero pra mim, o que vai ser melhor pro meu filho, é o se conhecer, né? Porque se eu me conheço, eu vou estar mais fortalecida pra fazer uma boa escolha no momento do nascimento do meu filho, É sobre isso. não é? Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. Até. Tamo junto. Tchau, gente. Forte abraço. Vencemos o primeiro dia!